Agora sim, boa tarde a todos. Estamos começando aqui mais uma live, tá? Eu sei que vai ser bênção dos céus para você essa live de hoje. Um tema muito bom, tá? Nós estamos falando aqui vamos falar sobre empreendedorismo, tá? Cristão, tá bom? Então esse é um tema super relevante para esse momento, né? Para depois da pandemia, nós vamos ter muito o que falar hoje também. E eu vou aprender demais com o super, né, homem de Deus aí, pastor Marcos Brunner, que trabalha na área, né, que é pastor, e ele vai realmente nos abençoar muito aí com seu conhecimento no dia de hoje. Então vamos aguardar aí algumas pessoas entrarem e a gente vai estar iniciando mais essa live aí, tá? Falei, minha tia Marinês, grande abraço, tia, saudade da senhora. Estamos aguardando aqui o Marcos Brunner entrar, tá? Um pastor que vai nos acompanhar hoje. Bom, eu vou estar escrevendo o tema aqui de hoje. Empreendedorismo cristão. Ok. Pronto, prontinho. Vamos aguardar aí o Marcos Bruno entrar. Pronto. Já vou estar chamando aqui. Grande abraço, tia. Tá entrando aí. Agora sim. Oh, agora ficou legal. Pronto, agora sim. Confirma Agora aí, tem confirma o áudio, seu áudio está legal, se está menos eco aí. Troquei de ambiente aqui, vim para uma outra certo. sala, ver se melhora. Tá bom, tá melhor. Tá melhor, tá melhor. Legal, Então deixa eu vamos só com tudo. compartilhar. Vamos só Tá, pode... compartilhar o link aqui no nosso grupo de vendas. legal. Os consultores aqui da empresa entrarem também. Muita dica aqui Isso. sobre negócios, oportunidade de vendas. Tô aproveitando aqui, fazendo o mesmo aqui, enviando aqui. Na medida que você for entrando aqui na live, por favor, confirme aí se o nosso áudio está satisfatório, se você está conseguindo ouvir bem. Isso. Ok, então, para quem não me conhece ainda aí, tá? Quem vai assistir aí pelo Instagram do pastor Marcos Brunner, tá? Meu nome é De Ângelo, eu sou da Igreja Batista de Campos Elíseos, tá? Estou ali há 16 anos, trabalho na base da juventude de evangelismo e também na parte de evangelismo da igreja em si, né? Na igreja total também, tá? Já fui líder de jovens, já fui líder de esporte, já participei de vários ministérios e aí agora estou pronto a aprender que agora um pouco mais com o pastor Marcos Brunner aí, né, sobre empreendedorismo cristão. Pastor Marcos Brunner também deixa esse tempo também para o senhor se apresentar aí, né, informar até a sua empresa, também pode divulgar aí, fica à vontade. Ah, legal. Bom, eu me chamo Marcos Brunner, eu sou pastor, co-pastor, na verdade, aqui da Igreja Missão Apostólica Sem Fronteiras, né? Sou pastor auxiliar, né? O meu pastor Djalma e a pastora Socorro são os pastores ali que têm nos mentoreado, né? Nesse período que nós somos pastores muito recentes, né? A gente tem uma ordenação, acho que não tem nem, tem mais de 2 anos, né? Tem uns 2 anos e meio, mais ou menos, de ordenação, né? Então, nesse período é um período realmente de aprendizado, né? O reino de Deus ele é diferente de outras coisas que a gente possa imaginar, né? Você realmente tem que ter ali tempo, sabedoria, né? Tem que pedir discernimento do Espírito Santo. Então, e a minha trajetória, né, como empreendedor, independente, já tem acho uns 5 anos mais ou menos, e o período que eu tenho de experiência em vendas é mesmo na área de seguros, né? Então, desde meus 15 anos eu trabalho na área de seguros, então tenho 28. Então, esse período todo, desde o meu primeiro emprego até agora, eu continuo trabalhando com seguros, né? Saí de uma corretora
né? Fui para uma outra como sócio, né? Fui para uma outra e agora abri a minha totalmente independente, né? Esperando aí alguns parceiros também para somar nesse projeto, né? Algo que o Senhor colocou no meu coração, que é justamente o que nós vamos falar hoje, né? Questão de, quando a gente fala de empreendedorismo cristão, a gente já sabe que o Senhor está envolvido ali nesse mistério, né? Então, quando eu fui abrir a empresa, que eu fui abrir a empresa agora, a Bruna Corretora de Seguros, antes eu trabalhava numa corretora, né, que hoje é uma das maiores corretoras que nós temos em Manaus, e tem feito um trabalho aí excelente no mercado. Eu trabalhava nessa empresa, só que eu queria sair dessa empresa para montar uma outra, né? Eu era sócio dessa empresa minoritário e eu queria sair dessa empresa e montar uma com tudo que eu queria fazer, que eu não conseguia fazer lá. E aí eu comecei a orar, né? Eu comecei a orar, comecei a apresentar a oração. Depois de mais ou menos 1 ano e meio, o Senhor lhe disse: olha, pode abrir. E engraçado, né? Nessa empresa eu tive diversos períodos, inclusive um período que eu tinha bastante dinheiro. E nesse período que eu tinha bastante dinheiro, o Senhor ele não falava, não me confirmava. Não me confirmava, não me confirmava, não me confirmava. E aí, quando eu entrei numa baixa, né? Porque quem trabalha com venda sabe que nem toda hora você tá vendendo, você tá batendo meta. E nesse período que o Senhor falou, pode sair, né? Pode abrir a sua empresa, que eu estou com você e eu já preparei tudo para você caminhar. E aí eu falei, amém. Só que eu saí eu não tinha nem R$ 500 no bolso, só para você ter noção. Mas o Senhor falou e se Deus falou, ele vai cumprir. Então eu confiei no Senhor, falei, Deus, amém. Então eu vou sair, vou montar minha empresa. Eu já tinha tudo projetado, né? O Senhor ele sempre colocou tudo o projeto, como a gente ia fazer, onde a gente ia trabalhar, qual era o nicho que nós íamos atuar. Então o Senhor ele deixou isso muito claro para mim. E ele disse, olha, pode prosseguir que eu vou estar com você. Então foi beleza, eu falei, então eu vou sair. Eu saí da empresa, eu não tinha dinheiro para abrir a empresa, não tinha dinheiro para abrir um CNPJ, e aí Deus usou a minha sogra, né, para me emprestar R$ 500, né, eu achei um contador online, né, fui nesse contador online, abri a empresa, e aí isso gerando zero recurso. Depois de 1 mês, consegui abrir a empresa, consegui cadastrar na seguradora, e depois de uns 3 meses eu comecei a trabalhar. E aí, nesse período que eu comecei a trabalhar, era assim, né? Eu tinha 2.000 de despesa, 2.000 tinha de entrada. Então, era empate. E aí, o Senhor ele realmente começou a abrir caminhos, a abrir portas, né? Chegaram pessoas para me ajudar, né? Chegaram parceiros comerciais que incentivaram não só em vendas, né? Porque quando a gente começa a empreender, a gente precisa ter pessoas no nosso conselho, né? Nossos amigos ali, porque tem uns dias que você está que nem Davi, né? Tá falando, por que tu te afliges, ó minha alma, né? Porque você se perturba dentro de mim. E nem todo dia o empreendedor, né? Nem todo dia nós como pessoas acordamos 100% motivados, né? Muito pelo contrário, tem dia que a gente acorda muito bem, né? Tem dia que nós não acordamos tão bem assim, né? Tem dias que a gente nem quer acordar, né? Tem dias que... Então, cada dia desse, para o empreendedor, ele é realmente um turbilhão, porque ali eu fiz eu tomei uma decisão, né? Já tinha acho, uns 3, 4 anos que eu já não tinha salário. Então, o meu salário eu fazia todo dia. E quando eu tomei a decisão de migrar de uma empresa e criar uma outra, foi embaixo de oração, foi na direção de Deus. Quando eu criei essa empresa, chegaram pessoas para fazer parte desse projeto, né? E aí, abre um parênteses, né? Nessa trajetória, Deus falou para mim, olha, abre, faz assim, o nome da empresa é esse, a missão é essa, o princípio é esse, os valores são esses, você vai fazer assim, assim, assado, cozido. E aí eu conheci, né, já amigos que inclusive trabalham comigo hoje, eles trouxeram uma outra pessoa e falaram, olha, Brunner, a gente está querendo abrir um projeto, assim, assim, assado e tudo mais. E aí bateu muito com o que eu estava pensando. Eu falei, rapaz, eu acho que é de Deus. Então bora conversar, vamos conversar e vamos abrir essa empresa.
A gente abriu essa empresa e em 90, acho que uns 120 dias, a gente não vendeu nada. Eita. Aí eu falei, Jesus amado, eu fiz alguma coisa de errado. E aí Deus me lembrou que era para eu começar, aonde era para eu começar, o nome da empresa, porque eu tinha mudado tudo aquilo que o Senhor tinha colocado sobre a minha vida. Então eu dei 2 passinhos para trás, falei, olha, não vai dar certo aqui, né, vou voltar. Aí eu montei um home office. Quando eu montei esse home office numa parte da minha casa, também embaixo de oração, o Senhor falou, agora vai dar certo. Aí quando eu montei, por incrível que pareça, começou a fluir. E aí chegou uma outra pessoa, que era uma pessoa que me ajudava bastante, que era uma pessoa que eu tinha muita estima, e ela ia entrar no meu contrato social, ia abrir aquele meu sonho, o projeto que eu estava criando, eu ia dividir com ela. E aí passaram-se, acho que uns 2 meses, no máximo, a gente começou a ter algumas perspectivas diferentes de negócios. E teve um belo dia, numa segunda-feira, que eu acordei e eu falei, Senhor, eu não estou criando empresa para entrar em contrito, para entrar em aflito, eu não estou criando empresa para fazer isso. E se for para essa pessoa entrar no contrato social, se for para essa pessoa realmente fazer parte comigo, que dê tudo certo a partir de agora. Se não for, que dê tudo errado também, porque eu não quero perder tempo. E aí, isso eu orei na segunda-feira pela manhã, De Ângelo. Quando deu sexta-feira, essa pessoa já não estava mais comigo. Então, em 5 dias, essa pessoa, a gente teve alguns conflitos, né, algumas informações divergentes. Encerramos a parceria 5 dias depois de eu orar. E aí foi quando eu entrei embaixo de novo, porque eu já estava me reequilibrando. E ela saiu, né, ela ajudava na despesa, e eu entrei embaixo de novo. E aí, quando eu entrei embaixo de novo, o Senhor falou para mim, olha, caminha, né? Caminha, faz a tua parte, não se desespera, né? Faz o que você sabe fazer, confia em mim que eu vou abrir a porta. Falei, amém. E aí eu comecei a caminhar, comecei a seguir, e graças a Deus aí passou-se esses turbilhões todos e estamos aqui de pé, né? Mesmo no tempo de crise, de pandemia, de recessão econômica, graças a Deus nós estamos crescendo. Mas eu sei que nós estamos crescendo não porque eu sou bom, porque eu sei vender, nada disso. Eu sei que eu estou crescendo porque o Senhor está comigo, o Senhor está nesse negócio. Eu faço questão, né? Inclusive no nosso grupo de vendas, com os consultores, eu sempre digo, olha, o nosso sucesso, ele vem do Senhor. Né? Então, justamente que eu já quero começar a falar sobre o princípio. Né? Você que está nos assistindo agora, que pode nos assistir depois, você pode ter um sonho, talvez, de montar uma empresa, de ser empreendedor, de arrumar uma solução, de fazer algo diferente, de você fazer algo social, né? Porque o empreendedorismo ele não é só para você ganhar dinheiro, você pode fazer também uma obra social, você pode ser um empreendedor social, você pode trabalhar na comunidade, independente do que você for fazer, faça na direção do Senhor. Tudo que a gente for fazer, ainda mais eu e você que já somos cristãos, nós precisamos fazer na direção do Espírito Santo. Por que nós precisamos fazer na direção do Espírito Santo? E aí eu quero compartilhar com você. Nós vamos dividir aqui em 3 partes. Primeiro eu quero falar de princípio, antes de propósito, antes de falar efetivamente da prática, das dicas. Eu quero falar com você de um alinhamento que é difícil a gente chegar agora e já querer construir um prédio sem antes colocar o alicerce. Então, nós vamos começar pelo alicerce e nós vamos subindo devagarzinho. Nessa 1 hora, você vai sair daqui sabendo o que você deve fazer como cristão e como empreendedor. O texto que eu quero compartilhar com você está em Josué. Josué é uma história bem conhecida. Ali, Deus ele chama Josué, fala Josué, filho de Nun. Meu servo Moisés está morto, e eu preciso que você pegue esse povo, atravesse o Jordão e vá para a terra que eu prometi aos vossos antepassados, aos vossos pais e tudo mais. De uma forma resumida. E Josué, ok, Senhor, vamos lá. E aí Deus começa a dar algumas instruções para Josué. Josué, não temas. Primeiro ele diga, não temas. Por que Deus fala não temas em muitas partes? Desde lá, quando eles estão saindo do Egito. E Deus diz, não temas, não temas, não temas. Porque quando nós olhamos da perspectiva humana,
Imagina aí, a gente tem no máximo aí um humano, tem aí sei lá, uns 2,5 metros, no máximo. Nunca vi um cara acima de 3 metros. Mas digamos que até 3 metros. E tu vai ver numa terra, tu entra numa terra, tu dá uma visualizada na terra que tu vai conquistar, e tem lá os anaquim de 10 metros, de 15 metros, você fica desesperado, né? Ou você olha para Jericó, vê ali as muralhas totalmente estruturadas, muralhas de mais de 5 metros que humanamente é impossível de você conquistar. Né? Ou você olha para o exército de Jerusalém, você vê ali o exército totalmente, um exército totalmente forte, um exército que era um exército, talvez um dos melhores exércitos que tinha naquela época. Então o Senhor já estava adiantando, ele falou, não temas, né? Tudo que você for ver, né? Fica tranquilo que eu vou te ajudar. Né? Não temas porque eu vou ser com você. Ele dá a instrução para Moisés, dá a instrução para Josué. Ele falou, Josué, esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra. Então, quando eu e você somos um empreendedor, o Senhor diz também para a gente, olha, se esforça e tem de bom ânimo, porque através da sua vida, outras vidas vão ser impactadas, né? Outras vidas serão impactadas. Outras vidas você vai conseguir ajudar famílias, você vai conseguir estruturar a sua casa, você é um dizimista, um ofertante da casa do Senhor, que eu quero bater em cima disso. Você é um dizimista, você é um ofertante, você abençoa, você é uma pessoa abençoadora. Então, pessoas no entorno, a sua família, o seu pai, a sua mãe, você é uma pessoa que honra o pai e honra a mãe. A Bíblia diz que é o nosso primeiro mandamento com promessa, o apóstolo Paulo vem e reitera, olha, aquele que honra o pai e a mãe, tudo que essa pessoa for fazer vai ser bem feito e tudo vai dar certo. Né? Então, olha só as promessas que tem para nossas vidas. Então, quando o Senhor estava falando com Josué, o Senhor estava dando uma instrução para Josué, que não só Josué seria beneficiado, mas sim o povo que estava com ele. Né? Então, quando eu e você abrimos uma empresa, a gente tem que ter noção que não é só a nossa vida que vai mudar, mas a vida dos nossos clientes, a vida dos nossos parceiros, a vida dos nossos fornecedores, a nossa congregação, onde nós congregamos, o entorno da nossa casa, né? O nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, os nossos amigos, né? Tudo você tem que entender ali que é para atingir pessoas que estão no seu lado. Né? Como é satisfatório você ver uma pessoa passando necessidade e você ter dinheiro para ajudar aquela pessoa. Né? Você vê um irmão que, sei lá, perdeu o emprego, aconteceu alguma situação com ele, você poder pegar aí R$1.000, R$2.000 e ofertar na vida desse irmão. Como é bom, né, você abrir a sua geladeira e tudo que você quiser comer, você ter dentro. Né? Como é bom você comer o melhor dessa terra. Como é bom você não ter limitação, né, financeira, assim nas pequenas coisas, né, em comida, na água, luz, transporte. Né? E isso é o que o Senhor quer para a nossa vida. A palavra do Senhor diz que Ele ama a prosperidade dos seus servos. E por que a gente não... E por que a gente às vezes não chega, né? Não toma posse da promessa, não entra na terra prometida, não toma aquilo que é nosso? Porque esse mundo aqui é nosso. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, mas quando ele criou Adão e Eva, ele falou: Adão e Eva dominem sobre a terra. Através do pecado a gente perdeu um pouquinho da autoridade, mas o Senhor colocou para as nossas vidas: dominem. Então a gente precisa dominar, nós precisamos caminhar com Cristo. E aí, tudo que nós vamos fazer, certamente o Senhor vai nos abençoar. E assim como ele disse para Josué, olha, tem de bom ânimo. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Nem para a direita, nem para a esquerda. E tem cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas, por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito, porque então farás prosperar. Olha só o interessante disso tudo. O que o Senhor está trazendo ao nosso encontro, trazendo ao nosso entendimento? Primeiro, ele está nos dando uma instrução. Né? O plano é do Senhor, o projeto é do Senhor e a garantia de vitória é do Senhor. Mas ele está colocando algumas condições para Josué. Josué, não te aparta nem para a direita nem para a esquerda. Não desvia daquilo que eu vou te instruir.
né? Não desvia naquilo que a palavra do Senhor ela está falando. Então, se a palavra do Senhor diz para você não roubar, não dê jeitinho. Se a palavra do Senhor diz para você não adulterar, não dê jeitinho. Se a palavra do Senhor diz para você ser reto, não dê jeitinho. Se a palavra do Senhor diz para você fazer tudo de forma clara, tudo de forma concisa, não dê jeitinho. Faça tudo conforme está a palavra. Se você fizer tudo conforme a palavra do Senhor está falando, com certeza você vai ser bem-sucedido. E o Senhor é que nos garante isso. O Senhor é que nos garante a certeza da vitória. Então, o princípio, a base é o quê? Por que eu vou abrir uma empresa? Por que eu vou abrir algo? Por que eu vou vender alguma coisa? Por que eu vou fazer uma obra social? Por que eu vou fazer aquilo? Tem que estar muito claro no nosso coração o porquê daquela situação. Porque se não tiver claro no nosso coração, quando nós começarmos a ganhar dinheiro, sabe o que acontece? Que eu já vi acontecer, inclusive aconteceu comigo, a gente começa a esquecer do Senhor. Quando as coisas começam a melhorar, a gente começa a esquecer de Deus. Aí já não dá mais tempo de orar, não dá mais tempo de ler a palavra, não dá mais tempo de consagrar, não dá mais tempo de ir para a igreja, né? Porque você está sempre ocupado, você está sempre tem alguma coisa para fazer, tem sempre reunião, né? Então as coisas elas começam a entrar. E se você não tiver uma gestão do tempo, do seu tempo, se você não tiver o teu propósito realmente ali na ponta do lápis, você acaba sucumbindo. Né? E aí é interessante, né? Falando já de gestão do tempo. Quando o Moisés foi lá falar para Faraó, né, a gente precisa que você libere o povo aí, a gente vai para o deserto, né, a gente quer sair daqui do teu conforto, nós queremos ir para o deserto adorar o nosso Deus. Né? Sabe o que Faraó fez? Olha, esse povo está tendo muito tempo para ficar pensando em outras coisas. Aumenta a carga de trabalho deles, e chicote, pode aumentar o trabalho. Que é para eles não terem tempo para fazer nada. Então, quando você não tem tempo para fazer as coisas, meu irmão, tome cuidado. Tome cuidado, porque a palavra do Senhor diz que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo para todas as coisas. Tem que ter tempo prioritário para você buscar o Senhor. Esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto do empreendedor cristão. Independente do que ele for fazer, ele continua buscando a Deus. Hoje eu não trabalho. Eu, pastor Marcos Bruno, eu não saio para trabalhar sem antes meditar na palavra e sem antes orar ao Senhor. Por quê? Deixa eu só conectar esse fone aqui dentro. E caiu desconectou o Bluetooth. Tá. Só para ficar melhor o áudio. Confirma aí, vê se tá bom. Tá bom. Tá legal. Então vamos lá. Por que nós precisamos orar e meditar todos os dias? Porque é o seguinte, imaginem essa história de Josué, tá? Josué, Deus falou para ele, Josué, não temas, porque eu sou contigo, você vai atravessar esse povo por Jordão e você vai entrar na terra prometida. Só que foi fácil desse jeito? Eles atravessaram o Jordão, entraram lá e tudo certinho? De jeito nenhum. Primeiro eles já pararam na primeira cidade de Jericó. O que eles tiveram que fazer? Guerrear. Eles foram para a segunda cidade de Ai. O que eles tiveram que fazer? Guerrear. Eles foram para Jerusalém. O que eles tiveram que fazer? Contra Adonisedeque e mais 5 reis. Tiveram que guerrear. Então, todos os dias, quando nós vamos trabalhar, nós vamos tomar aquilo que está na mão dos inimigos. Né? Aquilo que está na mão das pessoas que não deveriam estar. Né? Clientes que estão com outras empresas que deveriam estar com você. E você tem que ir lá, né, e tomar aqui no formato espiritual. Né? Você tem que pegar aquilo que o Senhor já reservou sobre a tua vida. Né? Então você tem que sair embaixo de oração. E cada guerra tem sua dificuldade, né? Como tu destacou cada guerra tem sua dificuldade. Né? Cada cidade tinha sua dificuldade. A Jericó tinha as muralhas, né, que eram impossíveis de adentrar por causa daquelas muralhas. Né? A cidade de Ai
já era uma cidade que parecia que ia ser muito fácil de entrar, porque tinha poucos soldados, né? Mas aí aconteceu a questão do erro de Acã, e isso sofreu as consequências, né? Perder uma parte da guerra. Entender por quê? Porque quando a gente está numa guerra, numa batalha, às vezes a gente perde a luta, mas a gente não se preocupa em por que nós perdemos para poder melhorar e avançar. Mas Josué sempre foi um homem de oração, né? Como você está falando, destacar sempre a oração. É por isso que é importante realmente nós meditarmos na palavra antes de começar qualquer coisa. Porque não vai ser a gente que vai nos direcionar a fazer alguma coisa, mas vai ser Deus que vai nos. E assim a vitória veio sobre Ai, e a vitória veio sobre Jerusalém, com todos os reis e todas aquelas dificuldades, mas o sobrenatural aconteceu ali ainda no final, né? Então realmente é muito importante isso. Pode continuar. E aí para você ver, né? Aí tem muita gente que hoje quer abrir uma empresa. Pô, pastor, eu quero abrir uma empresa. Amém, meu irmão. Qual é a experiência que você tem para abrir essa empresa? Aonde que você trabalhou? Né? O que você tem de experiência? Tem gente que acha que montar uma empresa e ganhar dinheiro é fácil. Né? Não, vou montar isso aqui, vou vender, vai dar certo. Não, não é assim. Não é dessa forma. Né? Para você ver, você pega a história de Josué, você acha que Josué, Deus escolheu ele do nada. Né? Vou pegar isso aqui porque isso aqui eu vou mudar a vida dele. Não. Josué, querido, era servo de Moisés. Era o cara que estava andando lado a lado com Moisés. Era uma pessoa que Moisés fazia que Moisés estava orando, Josué estava junto. Moisés estava lendo a palavra, Josué estava junto. Moisés estava dando instrução, Josué estava junto. Então Josué já tinha ali uma experiência e era servo de Moisés. Então ele estava junto. Quando Deus escolheu ele, Deus ele transformou, pegou aquele cara ali que já tinha experiência, que já tinha um temor, que já tinha um tremor e começou a dar instrução. E aí, quando ele começou a receber instrução, ele começou a se conectar cada vez mais. Porque da mesma forma que Deus falou com Moisés, face a face, ali, Deus foi e falou com Josué. Então, tu imagina o seguinte, Deus te dando instrução. De Ângelo, olha, você vai fazer isso. Segunda-feira você vai lá bater nessa empresa, você vai falar com fulano de tal, e Deus revela as coisas que estão acontecendo. E isso acontece nos dias de hoje. Então, para abrir uma empresa, a gente precisa ter uma experiência naquele ramo que nós vamos atuar, naquele setor que nós queremos atuar. E a gente já tem que ter planejado e projetado o que nós vamos fazer. Especificamente. Quando eu abrir uma empresa, eu já sei para onde eu quero ir. Eu sei o começo e sei aonde eu quero chegar. E eu estou longe. De 0 a 100, eu acho que eu estou em 5% de onde eu quero chegar. E nos 5% a minha vida já melhorou, olhando para trás, 200%. Então, quando a gente começa a caminhar com o Senhor e começa a entrar na instrução realmente daquilo que Deus quer, realmente Deus transforma a maldição em bênção. Ele começa a transformar. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é isso. Propósito. Por quê? E para que eu preciso abrir uma empresa? Se o propósito for simplesmente, não, eu quero ganhar dinheiro, quero ser rico, eu quero somente ser rico. A própria provérbio diz que se você já começa nesse caminho aí, você vai se perder, a fortuna ela vai-se embora como o vento. Então a gente tem que ter um propósito claro, porque quando você atingir R$1 milhão, você não se perder na prostituição, você não se perder nas drogas, você não se perder nas outras coisas, esfriar a tua fé. Muito pelo contrário, você precisa cada vez mais ter mais tempo de oração, mais dedicação à obra, mais tudo aquilo. E uma coisa está interligada à outra. Por que a gente é abençoado? Nós só somos abençoados pela expansão do Evangelho do Senhor. Por isso que quando o Senhor ele diz lá em Malaquias, ele diz, olha, fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus. Por quê? É interesse de Deus expandir o Evangelho, porque com a expansão do Evangelho, vidas são alcançadas, vidas são transformadas, casamentos são restaurados, pessoas que estavam para morrer são curadas, e assim sucessivamente. Mas para enviar um missionário, o missionário não sai daqui voando. Ele precisa comprar passagem, é uma pessoa que só trabalha na obra, que não tem dinheiro para fazer nada, ele precisa comer.
Ele precisa ter a higienização básica, precisa ter um desodorante, precisa ter uma escova de dente. Então, o nosso papel é o quê? Como empreendedores, é pagar a conta do Evangelho. É somente isso, pagar a conta do Evangelho. É porque nós precisamos expandir o reino de Deus. Então, o primeiro passo é propósito. Tenha claro o propósito de Deus na sua vida. Aonde você vai, para o que Deus te chamou e qual é o caminho que você vai prosseguir. Porque vai chegar o momento que você vai ter muitas dúvidas. E essas dúvidas elas vêm para tentar te atrapalhar e te paralisar. Então, se você não tiver certeza que quem te chamou foi Deus, pode ser que você olhe para trás, pode ser que você dê meia volta e fale, olha, não é por aqui não, me enganei. E você pare de perseverar. E a fé, ela é justamente aquilo, é a certeza daquilo que nós não vemos. Então, eu não estou vendo onde eu vou chegar, mas eu tenho certeza que vou chegar lá. Então, quando Deus falou para Moisés e falou para Josué, falou, Josué, vai que vocês vão entrar na terra. Só que para entrar na terra tinha que passar pelo Jordão. Então, imagina aí milhares de pessoas passando por um rio muito grande, com correnteza forte. E Deus falou, vocês vão passar. Em nenhum momento eles perguntaram por quê, como é que eu vou passar, eu tenho que fazer barco, eu tenho que fazer isso. Não. Eles confiaram na palavra que o Senhor havia dado. Então, muitas vezes o Senhor nos dá uma instrução. O Senhor fala, olha, entra nessa segmentação, faz desse jeito. Comigo acontece isso. Eu estou bem aqui na empresa, 8, 9 horas da noite, e Deus dá um start. Fala, olha, essa segmentação, começa a atacar, começa a prospectar. E eu vou para cima. E sempre nessa prospecção acontece ali de surgir vendas. Porque quem direciona nossas vidas, os nossos passos, tem que ser o Senhor. Então, o primeiro ponto, eu acho que já ficou claro, propósito. Tenha o propósito certo daquilo que você for fazer. Propósito da sua empresa, propósito de vida. Isso é incrível também, porque está muito interligado até quando a gente fala a questão de chamado também, né? Porque realmente quando você é chamado, você tem a confirmação que aquilo é de Deus, aquilo realmente vai dar certo. Mas quando você tem dúvida, quando você está incerto se realmente aquilo foi que Deus te chamou, você acaba vacilando e acaba se... E é igual em questão de montar uma empresa, de começar alguma coisa. Se você não tem a certeza daquilo, você vai tentar de qualquer jeito, você vai acabar errando, você vai acabar se dando mal. Claro que às vezes, principalmente quando se fala em questão de empresas, principalmente o cara fala que para você acertar, você tem que, como é que fala? Não ter medo de errar. Você tem que ir para cima. Mas essa questão de não ter medo de errar, você tem que estar embasado em alguma coisa. Se você não tem vai que lá, ter dinheiro também, porque cada erro Exatamente. tem que ter dinheiro, Exatamente. porque cada erro são dinheiro que está saindo da empresa. Exatamente, senão você não vai ter um caixa forte, você vai errar, você não vai ter oportunidade de começar alguma coisa de novo rapidamente. E o que tu falou em Provérbios, está aqui em Provérbios 15:16, diz assim, é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Então não adianta nada você começar a ganhar dinheiro, mas você está tão inquieto, porque você sabe que o que você está fazendo não é o correto, isso acaba te direcionando também para mais na frente você ter uma queda também. Porque a gente sabe que Deus honra quem é aquele que faz as coisas direito, que trabalha sério, o Senhor vai prosperar na vida deles, sempre vai ajudar aqueles que realmente lutam, que se dispõem a fazer realmente a vontade dele, porque tudo temos que fazer para dar glórias a Deus. Até o nosso trabalho, as nossas empresas. Então, realmente isso é importantíssimo ter um propósito. Caiu aqui Caiu aqui no tripé, ó. Foi. Vou colocar aqui. Tá, pode ajustar aí. Tá vendo? Ó, quando não tá ligado, cai assim, né? Isso foi apenas um exemplo, né? Quando não tá ligado, cai. Olha, isso é verdade. Deixa eu colocar mas aqui. é muito importante. Então, todos nós somos capazes de vencer, mas é preciso ter fé, bom ânimo e ação para que possamos conquistar os nossos sonhos. Só quem desiste Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Pois os que persistem em seus objetivos alcançam com a ajuda de Deus. Então, quando ele está ajeitando, quero deixar também aqui
1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 11 a 12, diz assim: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós o instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependem de ninguém. Né? Então isso aí está em Tessalonicenses. Mais uma, Eclesiastes 11:6. Plante de manhã sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Então, tudo isso, a gente realmente, para realizar alguma coisa, tem que ter um propósito, né, pastor? Tem que ter um propósito. Tem que ter um propósito, tem que estar firme naquele propósito, né? O que eu mais vejo pessoas hoje é que tem um propósito bem definido, né? Mas acha que as coisas vão cair dos céus. Tem ali um chamado de fato, mas não faz nada para consolidar aquilo que o Senhor colocou sobre a vida dele. Se Josué não tivesse caminhado, eles provavelmente não teriam tomado aquelas cidades. Se ele não tivesse ido para a guerra, dificilmente eles tinham ganhado alguma coisa. Às vezes nós temos a instrução, nós recebemos o chamado, o Senhor dá a direção, e aí a gente paralisa, não faz nada. Né? Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que a fé sem obras, ela não vale para nada. Né? Então, o Senhor ele já colocou a fé, já é um dom gratuito de Deus. Né? Então, já tem algo do Senhor sobre as nossas vidas. E aí Deus te dá a instrução. Só que você precisa caminhar. Né? Mesmo diante de todos os medos, você precisa prosseguir. Você precisa ser direcionado para aquilo que o Senhor está te colocando. Né? Tem muita gente que acha que empreender assim, é um jogo de erro e acerto. Não, eu vou fazer, isso aqui vai dar errado, mas eu vou aprender, ou isso aqui vai dar certo, e se der certo, legal, se não der, eu vou aprender, não. Não é jogo de erro e acerto, até porque a gente não tem um dinheiro infinito, né? Então, quando você erra, você está perdendo recurso. Né? Se você perde muito recurso, a sua empresa quebra. Então, você tem que realmente dar os passos conforme o Senhor está dizendo. Quando eu montei a empresa, eu não tinha dinheiro nenhum. Né? Mas o Senhor... E isso eu questionei a Deus. Eu falei, Deus, beleza. Né? O projeto está lindo, está maravilhoso. Né? Só de imóvel a gente tem que pagar aqui, acho que uns 3, 4 mil. Mas eu não tenho nem 500. Como é que a gente vai fazer isso aí? E aí o Senhor falou, começa a andar. Né? Começa a andar. Eu falei, amém, então eu vou andar. E comecei a andar e realmente começou a chegar. Né? E um dos propósitos que eu tenho é claro, eu, pessoa física, dizimista ofertante, e a pessoa jurídica também. Né? Então a gente tira aí um percentual do nosso faturamento, né? E nós entregamos aí na casa do Senhor, na casa do tesouro, nós ajudamos pessoas, nós ajudamos os nossos colaboradores, né? A gente faz aqui realmente um trabalho de empresa, mas alinhado a um trabalho social e aliado ao trabalho do reino, né? Que é justamente você investir para a expansão do evangelho. Então, o primeiro passo é o propósito. Você trabalha com quantas pessoas hoje? Hoje nós temos 10 pessoas trabalhando comigo. Tenho 10 pessoas, incluindo um funcionário e 9 parceiros. Incluindo meus 2 amigos ali, a Luísio e a Adriene. A Luísa e a Adriene, 2 feras, 2 amigos do peito, né, 2 pessoas que eu tenho certeza que futuramente serão meus sócios aqui nesse negócio. Eu faço questão, né, de ter eles do meu lado, porque são pessoas que realmente, né, no momento que a gente não tinha nada, a gente se abraçou, né? E aí foi eles que me deram força para prosseguir. Né? E eu não quero, e eu até falo isso para eles, que eu não quero prosseguir sem eles, né? E é só a gente ajustar algumas coisinhas aí que eles vão virar meus sócios e a gente vai crescer muito, D'Angelo. Eu não tenho nem dúvida para onde a gente vai. Então, o primeiro propósito, até falou no Adriano, né? Até lembrei algo que um dia ele me disse. Existem 2 tipos de milagres que nós podemos, a gente pode visualizar, né? Aquele milagre divino, né? Aquilo que o Senhor vem e faz e não tem explicação nenhuma, né? Ele abre o mar vermelho, ele faz a rocha da água, ele derrama o maná do céu, né? Ele ressuscita, cura, batiza, ele faz o que ele quiser, né? De forma divina, Deus ele tem esse poder. E nós podemos também provocar o milagre.
né? E esse milagre, ele vem naquilo que o apóstolo Paulo fala, olha, sejam firmes e constantes. Firmeza e constância. Por que firmeza e constância? E qual é o milagre que nós podemos provocar? Se você pegar a palavra milagre, você deixa logo as 3 primeiras letras, 1000, certo? O A, ações. O G, geradoras de resultados extraordinários. Então você pega a palavra milagre. Então 1000 ações geradoras de resultados extraordinários. Quando você faz 1000 ações geradoras de resultados extraordinários, o milagre acontece na sua vida. Então você trabalha com venda. O que é fazer 1000? Imagine você que trabalha com venda, fazer 1000 ligações. 1000 ligações de prospecção. 1000 ligações de prospecção, 1000 visitas. 1000. Imagina, o milagre acontece. Né? Aquilo que eu falei lá no começo sobre a questão financeira, vai-se embora, né? Porque o empreendimento, ele é muito mais do que dinheiro. Eu visualizo isso, a empresa ela é muito mais do que dinheiro. Claro que eu bato aqui números, acompanho vendas, metas, métricas, tudo a gente faz. Mas eu entendo que ela é muito mais do que isso, né? A gente tem realmente uma família, né? Cada colaborador, né? Cada parceiro tem uma família, né? Que ele sustenta. Através da vida dele, várias outras vidas são impactadas. Você imagina o seguinte, vou dar aqui indiretamente e diretamente, a gente impacta pelo menos nessa empresa umas 200 pessoas. No mínimo, umas 200 pessoas. Porque cada pessoa que sai, né? Exemplo, o Aloysio tem a congregação, o Aloysio tem a sua família, o Aloysio tem a casa dele, o Aloysio tem os amigos, o Aloysio tem os discípulos. Então o Adrien a mesma coisa, o Paulinho a mesma coisa, o Rodrigo a mesma coisa, o Felipe a mesma coisa e assim por diante. Cada um tem a sua trajetória e todo mundo aqui aprende, né? Todo mundo aqui sabe que eu sou pastor e que o nosso princípio judaico-cristão está nos nossos valores. Então quando a gente faz o churrasquinho aqui, não tem bebida, a gente evita fazer qualquer coisa de errado, evitamos fazer qualquer situação que não vá ao encontro da palavra do Senhor, né? Nós evitamos fazer falsificação, qualquer situação e falamos sempre a verdade. Quando a gente erra, a gente fala, olha, eu tive uma situação agora que eu falei, olha, o erro é nosso, né? E se o senhor quiser, a gente pode pagar a diferença desse nosso erro e a gente pede desculpa e vamos trabalhar para que isso não aconteça mais. Aí não tem essa de ficar inventando historinha, não, é que o e-mail caiu do spam, é que a gente não estava funcionando a internet, é que não, a gente não fica inventando, né? Então essa é a nossa diferença para o mercado, a gente não fica enrolando, porque além de ter um compromisso com os nossos clientes, com os nossos parceiros, a gente tem um compromisso com Deus. Né? Então a gente pode até enganar os clientes, né? Falar, não, aqui acabou a internet, sei lá, foi embora a internet, aconteceu alguma coisa, por isso que não aconteceu. Então o prejuízo é seu. Hoje a gente pode fazer o inverso, né? E a palavra do Senhor diz que ele gosta que nós sejamos justos e corretos. Então, primeiro passo, princípios, né? Nós precisamos ter esse propósito. Segundo, para a gente continuar. Segundo, nós precisamos respeitar o tempo das coisas acontecerem. Né, o tempo das coisas frutificarem, né, o tempo das coisas amadurecerem. Porque talvez o empreendedor, né, aquela pessoa que quer empreender, ele entre num projeto e acha que o projeto dele vai decolar em 3 meses. Né? Então, eu vou fazer isso aqui, a minha meta é fazer 100 mil reais, e aí no primeiro mês ele faz 1.000, no segundo ele faz 3.000, no terceiro ele faz 4.000, e aí ele fica com um déficit, né, de aí mais de 250 mil reais. Aí esse cara vai e quebra, ou ele vai e fecha, ou ele vai e se mata, se suicida, né, várias coisas acontecem com a vida dele. E qual é a ideia, né, de nós, por que a gente tem um diferencial? Né? Porque quem nos instrui é o Senhor. Então dificilmente Deus vai te colocar num lugar que você não vai prosperar. Dificilmente Ele vai te dar uma instrução que não vai dar certo. Eu nunca vi Deus errando. Eu nunca vi Deus perdendo batalha. Né? Pelo contrário, eu só vi o Senhor vencendo.
Inclusive, eu tomo muito o exemplo do rei Davi, né? O rei Davi, antes dele ir para a batalha, antes dele ir para a guerra, antes dele ir fazer qualquer coisa, ele perguntava ao Senhor. Ele falava, Senhor, eu posso ir para a guerra? E o Deus falava, vai, mas se eu for, eu vou vencer. Naquela ocasião que pegaram, raptaram as mulheres, né? Que ele ficou lá no acampamento, foi guerrear, não deixou ninguém tomando conta, né? Raptaram todo mundo numa tensão, o pessoal querendo quebrar ele, querendo matar ele. Ele falou, não, calma. Antes de nós fazermos qualquer situação, deixa eu consultar o Senhor. Ele foi lá e consultou o Senhor. Senhor, eu posso ir atrás deles? E aí Deus falou, pode. Se eu for atrás deles, eu vou alcançá-los? E o Senhor disse, vai. E se eu alcançá-los, eu vou vencer? E o Senhor disse, vai, porque eu estou com você, certamente vencerás. Aí ele foi. E ele alcançou, ele foi, alcançou, obteve a vitória e voltou ainda com mais espólios de guerra. Só que ele foi direcionado. Né? Em outro momento, Deus disse para ele, olha, não vai pela frente, vai por trás. Né? Não vai por aqui que eu vou pelo outro lado. Né? Então, o Senhor lhe dá a instrução. E a gente precisa respeitar o tempo para isso acontecer. Né? Porque existe um período de maturação, vou até falar aqui, o período da bênção chegar completo na sua vida. Né? O período de experiência, o período que você precisa batalhar. Né? Não foi rápido que o povo saiu do Egito e entrou na Terra Prometida. Era uma viagem ali de 30 dias para que isso acontecesse, mas eles passaram 40 anos. Né? E por que eles passaram 40 anos? Muita gente fala, não, porque eles foram burros, né? Porque eles murmuraram, porque isso, porque aquilo. Não. Eles demoraram esse período porque é o período que eles tinham para aprender. Para eles desaprenderem e aprenderem coisas novas. Né? Porque o povo, você imagina o seguinte, eles passaram 400 anos sendo escravos no Egito. Então a cultura que tinha era o quê? Era a cultura do local que eles estavam. A comida era a comida do local que eles estavam. As ações, os deuses eram do local que eles estavam. Então eles saíram do Egito, aí precisou aquele período para o Egito sair da vida deles. Né? Então foi-se uma geração, e aquela geração nova vindo ali com Josué e Caleb foi a geração que, não, agora vai. Né? Porque justamente tem o tempo de transposição, o tempo de você, o tempo de regeneração, como diz a palavra. Né? Então, exemplo, todo mundo agora aceitei a Jesus Cristo, né? E o pastor está pregando lá que é só vitória a partir de agora. Na primeira semana, corta a tua luz. Na primeira semana, falta comida, falta não sei o quê, e porrada, e o não sei quem cobra, e o outro ali, o cara falou, meu Deus, mas não era só vitória. Daí Deus nunca disse isso. Daí ele falou, olha, diferente do mundo, tem de bom ânimo. Né? É aí que a gente tem o diferencial. Qual é o nosso diferencial? O que a gente tem que o mundo não tem? O que a nossa empresa tem que outras empresas não têm? O que eu e você temos que os outros não têm? O que o cristão tem que o mundo não tem? Emmanuel, né? Deus conosco, Deus presente, Deus com você. Né? A promessa do Espírito Santo que vai estar com você e Jesus Cristo dizendo que vai estar com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. O Espírito Santo que se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. A sabedoria, né? Se você for ler em Provérbios capítulo 1, a sabedoria diz que ela está gritando. Né? E ela diz o seguinte, olha, o princípio da sabedoria é o temor. Né? Então a gente já teve, o que a gente pode fazer é buscar. Né? Às vezes a gente acha que essa sabedoria, ela vem, sei lá, como um negócio divino assim, né? E pum! Entrou na nossa vida, a gente já acorda. Não, você tem que ler todo dia, você tem que ler a palavra, você tem que ler livros, você tem que meditar, você tem que fazer curso, você tem que se capacitar, você tem que se profissionalizar, né? Você tem que ter conhecimento, você tem que ter sabedoria. Né? E a própria sabedoria, quando ela está dizendo ali, ela está falando, olha, eu amo os que me amam, e os que na madrugada me buscam me encontrarão. Então o Senhor ele já está dando todas as instruções. Ele fala, eu temo o Senhor, você tem que buscar e você tem que colocar em prática. Então, é importante segundo passo, existe É importante esse processo, né? Porque quando a gente não tem esse processo, a gente acaba pulando etapas. E essas etapas são
né, muito precisas. Lá na frente a gente vai sentir falta dessas etapas. É igual como você falou, Exatamente. converteu, entregou a vida para Jesus. Aí se foi batizada. Aí depois do batismo a gente já quer que ela tenha uma vida totalmente transformada, que tudo que ela tinha antes acabou, agora é uma vida totalmente nova. Mas não, a gente tem que entender que isso é um processo para ela também, né? Tudo Uhum. bem, que a vida foi afetada naquele momento, é um simbolismo o batismo, né? Mas a partir dali ela vai começar a se avaliar e querer realmente ser mudada, porque ela deu o primeiro passo Sim. que foi a transformação. E aí vai acontecer a maturação, né? A questão do tempo, e isso ela vai crescendo pouco a pouco, né? Eu estou há 16 Sim. anos na igreja. Quanto tempo eu tive que aprender alguma coisa para poder hoje ser alguém, para poder ser alguma pessoa, um líder escolhido para poder falar, pregar para alguém, né? Então Deus ele realmente ele nos capacita, mas nós precisamos passar por esse tempo, né? Uhum. Hoje eu saí com a empresa, né? Como você falou assim, algumas vezes já tentou e deram errado, mas isso também foi de aprendizado para você, Sim. né? Esse tempo é importante e agora já está com esperança porque sabe que quem está na frente desse negócio é Deus. Se Deus está Sim. na frente, se realmente nós entregamos tudo para Deus totalmente, eu tenho certeza absoluta que vai dar certo. Ou que já deu certo, Sim, né? exato. Já deu certo. E a gente tem muito esse negócio, né? De querer antecipar, de ser ansioso, né? De querer conquistar, de querer aquele negócio todo, né? E a gente tem que entender que existe um tempo, né? Esse tempo para todas as coisas, né? No passado eu não entendia isso, né? Eu queria antecipar o que eu tô vivendo hoje. Eu queria estar vivendo 5 anos atrás, só que 5 anos atrás eu não tinha experiência, né? Eu não tinha maturidade, eu não tinha passado por situações que pudessem eu chegar até hoje e poder estar instruindo pessoas, de poder estar instruindo uma empresa, de poder ter uma visão maior, uma visão macro, né, das coisas. Então, existe esse período de maturação, né? E, assim, se depender de Deus, na verdade, a gente já venceu, né? Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, se a nossa vitória depende de Deus, a gente já está... Nós já vencemos, né? Agora, na verdade, já não depende mais do Senhor a nossa vitória, depende das nossas ações, das nossas atitudes, da nossa consistência, né, para fazer as coisas. Precisamos ser firmes e consistentes, esperar o tempo de Deus, né, o tempo certo para fazer as coisas. E esse tempo certo ele vem com intimidade, ele vem com oração, ele vem com leitura da palavra, porque quando você tem intimidade, você tem direção, né? Quando o homem não tem direção, na verdade esse cara ele está sem intimidade, ele está sem relacionamento. Porque quando você tem um relacionamento, o Senhor está instruindo. Então você sabe exatamente na porta que você precisa entrar, você sabe exatamente o que você precisa fazer, você sabe exatamente por onde você deve passar. Né? Esse é o benefício de você ter intimidade. Né? Você tem ali o direcionamento. O pior de não ter intimidade é você ver aí várias portas abertas, né? O que aconteceu comigo. O Senhor me deu uma instrução e eu vi, exemplo, 5 portas abertas. E eu estava tão emocionado no momento, né? Tão feliz com o que estava acontecendo, né? Que eu ia colocar o sonho em prática e tudo mais, que eu não observei, né? Talvez eu tenha saído de uma vitória ali em Jericó, né? E eu fui para Ai totalmente confiante na vitória, sem consultar o Senhor, né? Sem averiguar se realmente a santidade estava no ambiente, se estava sobre o povo, se estava sobre a minha vida. Eu saí de uma vitória importante e fui para outra achando que ia ser fácil, a gente vai quebrar a cara. Né? Porque a gente tem que ir guerra por guerra, vitória por vitória, na direção do Espírito Santo, na direção do Senhor. Então, o primeiro passo é a gente saber, tem que estar claro o nosso propósito. O segundo é esperar o tempo de maturação e continuar trabalhando, que as coisas elas vão acontecer no tempo certo. Né? Deus, ele não... Deus, tem muita gente que diz assim, olha, Deus está com pressa, Deus está não sei o quê. Não, Deus não está com pressa, não. Deus faz tudo certo, na hora certa, no momento certo. Quem está com pressa, né? O cara fala, olha, Deus está com pressa, né? Deus, é como se Deus estivesse atrasado por alguma coisa. Né? E antes de nós estarmos lá, Deus já está lá. Né? O futuro nem aconteceu, mas Ele está lá.
Então Deus não está atrasado, né? Deus não está com pressa, né? Pressa que até a gente que está falando que Deus está com pressa, mas Deus não está com pressa não, Deus está no momento certo, Ele entrega no momento certo, a provisão chega no momento certo, né? O Salmo de número 37 diz que nem o justo nem a sua descendência há de mendigar o pão. Então eu creio nas promessas do Senhor. Quando eu comecei a empresa, o que mais me fortaleceu era a palavra de Deus. Quando Deus, eu li a palavra, se a palavra entrava no meu coração, eu falava, Deus, se a tua palavra diz que nem o justo há de mendigar o pão, o que eu vou fazer? Eu vou ser justo. Porque se eu for justo, a promessa está sobre a minha vida. Então, Aleluia, aleluia. Malaquias 3,10 diz o quê? Que ele vai derramar, vai abrir a janela dos céus e derramar bênçãos sobre as nossas vidas. E o que eu preciso fazer? Preciso entregar o dízimo na casa do tesouro, a oferta do Senhor, a primícia, né? E é se colocar naquele realmente no lugar da bênção, no lugar da vitória. Daí, por último, agora a gente vai entrar numa parte mais comercial, que é falar sobre planejamento, sobre estratégia. Muitos empreendedores, eles já entenderam a primeira parte, o propósito está maravilhoso. Segundo, vida de oração está perfeita. Está fazendo a obra do Senhor, está trabalhando na obra de Deus, está fazendo o social, está dando dízimo, está dando oferta, está fazendo tudo. Só que falta o que? A terceira parte, que é a parte técnica. A parte técnica do negócio, que é você saber fazer um planejamento. É você fazer um planejamento financeiro, planejamento de venda, é você saber estratégia, é você saber agora prosseguir com o negócio que o Senhor colocou sobre a tua vida. Então, o próprio Jesus, ele falou, olha, pode o homem edificar uma torre sem antes parar e calcular aquilo que ele vai gastar? Ele pode. Se ele fizer isso, ele vai ser zombado. Se ele fizer isso, ele vai ser escarnecido. Se ele fizer e parar pela metade, vão no nosso uma tradução para o século XXI, vão zombar dele, vão tirar onda. Por quê? Porque é necessário um planejamento. Por que é importante um planejamento? Porque nós temos um recurso limitado. Correto? Se eu tenho um recurso limitado, digamos aqui, R$1.000. Se eu tenho começo, meio e fim, eu não posso gastar R$1.000 no começo e eu também não posso gastar R$1.000 no meio. Eu preciso gastar R$1.000 no período que eu estou colocando de planejamento. Começo, meio e fim. Por que muito cristão, meu irmão, ele está, às vezes, aí devendo os outros? Está com o nome do Serasa, está com o nome no SPC, está com o nome não sei aonde aí. Por que o cara está todo enrolado? Porque a gente tem aquele negócio pentecostal, Eu vou comprar aqui, vou parcelar em 12 vezes, não tenho dinheiro. Mas eu vou pegar aqui o cartão porque Deus vai me honrar. Eu vou comprar aqui porque Deus vai me honrar. E aí ele vai e compra. E Deus Deus nem se comprometeu, Primeiro de tudo, Deus não se comprometeu com aquilo. E aí o cara vai, não acontece. Tem o pastor Luciano Subirá, ele conta uma história muito legal, numa parte da vida dele, que ele foi fazer a obra, perdeu o carro e tudo mais. E aí ele continuou fazendo a obra, mas se Deus está comigo não vai faltar nada. Aí quando ele chegou no momento, faltou, não tinha ninguém que desse carona para ele, não tinha nada. E ele foi e resolveu lá, teve o seu momento de dificuldade. Assim como um outro pastor, ele contou uma história interessante. Ele falou assim, olha, eu fui chamado para pregar numa cidade, eu fui para essa cidade. E chegando lá, o convidado me colocou para dormir numa casinha que tinha fora da residência dele, nos fundos do quintal, onde não tinha banheiro dentro, era só um negócio para o cara dormir. E o cachorro estava do meu lado, então eu não podia sair para ir no banheiro, porque senão o cachorro que estava no quintal me pegava. Mas ele estava ali para pegar a palavra, legal. Aí ele foi pro aeroporto e tudo mais, aí ele voltou. Quando ele voltou... O nosso tempo está acabando já. O nosso tempo está acabando já. Já tá 15 segundos. 15 segundos? Dá só um tchau aí. Tchau. Depois então, conversa. então, tchau.